Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Hoje eu venho trazer um tema muito polêmico e que tem sido muito debatido nesses dias, logo após os vídeos que o governo americano do Trump divulgou sobre alienígenas e também que o Pentágono confirmou a existência de aliens e afirmam dizer que nós não estamos sozinhos. Mas nós sabemos que esse assunto ele é muito antigo. Quem não se lembra aí lá para os seus 5 anos de idade, 4 anos de idade, assistindo o Chapolin Colorado e ali as explorações dele na Lua, em existências de disco voador e alienígenas. Então nós sabemos que o ser humano sempre correu atrás de descobrir se existe vida alienígena, se existe vida extraterrestre. E você já viu um disco voador? Ou você já conhece alguma pessoa que afirma ter visto um disco voador? A gente que conversa com as pessoas mais antigas, algumas afirmam ter visto algumas coisas do folclore brasileiro, né? Lobisomem, mula sem cabeça. Outros afirmam ter visto bichos. E tem pessoas que também afirmam ter visto alienígenas e OVNIs. E você, já viu? Comenta aí o que você acha sobre esse assunto, sobre os alienígenas. Então, fique até o final que eu quero estar orando por você contra todo o espírito de engano que está por trás desse assunto. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a enganação, a mentira, golpes virtuais na internet, que é um tema de um outro vídeo que eu quero gravar aqui, que tem se repercutido cada vez mais. Então o espírito do engano ele está presente nos dias atuais, assim como Paulo disse que o espírito do anticristo já estava operando na época dele, o espírito do anticristo então continua atuando, continua trabalhando nos dias atuais. Então eu vou mostrar 3 coisas que a Bíblia fala sobre isso que vão chocar você que está me ouvindo aqui. A Bíblia ela fala de outros seres. Estou aqui com a Bíblia Sagrada na minha mão. Eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis 6, versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens, e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, nós estamos diante de um texto bíblico, a qual confirma a existência, sim, de seres que não são humanos, anjos e demônios, principados, na qual nós vamos abrir outro texto e vamos ler. Mas aqui está falando que os filhos de Deus foram a filha dos homens. Há uma interpretação de alguns teólogos que aqui seja os anjos deixando o seu principado, deixando o céu e vindo coabitar com as mulheres na terra, e dali nasceu os nefilins, que eram gigantes. Há outra visão que falam que ali eram os filhos de Sete e os filhos de Caim. Existe um apócrifo chamado Livro de Enoque, a qual eu tenho ele aqui, ainda não li, mas eu vou estar lendo ele, que fala da existência desses nefilins, então, fruto de um relacionamento entre anjo e um ser humano. Algo que Jesus reprovou, porque ele disse que os anjos não casam e não se dão em casamento.
mas é uma teoria que muitos teólogos e muitos cristãos entram por ela. Então nós vemos aí a existência de um ser extraterrestre, não alienígena, mas extraterrestre, um anjo que deixou o seu principado segundo a visão de alguns teólogos. Outro texto importante que nós temos aqui na Bíblia Sagrada é o texto de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 12, que nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então perceba que existem principados, existem potestades, príncipe das trevas deste século, contra a qual nós temos que lutar, a qual nós temos que combater, a qual ainda vai nos dizer que essas hostes espirituais da maldade, elas habitam nos lugares celestiais. E quais são os lugares celestiais? O universo, aonde eles afirmam, os cientistas afirmam existir milhares e milhares de estrelas, e assim como também universos. E existem outras teorias aí até do multiverso, aonde muitas pessoas depositam a sua fé e a sua crença. Alguns até se dizem ateus, não acreditam na existência de Deus, não acreditam na existência de anjos e demônios, mas acreditam em alienígenas, acreditam em seres que moram e habitam em outros planetas. Então nós estamos diante de um texto sagrado onde diz que esses seres, esses demônios, esses principados, potestades, príncipe das trevas, hostes infernais da maldade, habitam nas regiões celestiais. Muitas pessoas pensam que eles habitam no inferno, mas nós estamos diante de um texto que fala claramente que eles habitam nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Daniel, ele jejuava, ele orava durante 21 dias e a sua oração, ela foi ouvida desde o primeiro dia, mas a sua oração ela tinha que subir até o céu e o anjo vinha trazendo a resposta, que era o anjo Gabriel, mas ele foi impedido pelo principado da Pérsia, o príncipe da Pérsia, e ele não pôde chegar até Daniel e trazer a resposta. Então foi preciso Deus enviar Miguel para combater o príncipe da Pérsia e assim ele trazer a resposta a Daniel. Então perceba que existe uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Anjos e demônios vivem numa batalha constante, demônios para nos tirar da presença de Deus e os anjos para nos guardar. Por isso que a Bíblia diz que os demônios estão o próprio Satanás, ele está ao nosso derredor à procura de quem ele possa tragar. E ele envia os seus principados, as suas potestades, as suas hostes infernais da maldade. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Então nós estamos vendo o diabo enganando, o diabo atraindo e seduzindo tantas pessoas como ele seduziu no princípio do mundo a nossa irmã Eva. E tudo isso pelo conhecimento, tudo isso pela ciência. A ciência tem afastado muitas pessoas de Deus. E nesses últimos dias nós estamos vendo pessoas com medo. Nós vemos ainda esse ano, ou me falha a memória, o ano passado, o 3 Atlas. Quantas pessoas desesperaram por essa notícia. E agora os Estados Unidos manda alguns arquivos que contêm OVNIs e há evidências que existem extraterrestres. Então, irmãos, a gente está sendo enganado. A gente vê quantos golpistas estão aplicando golpes aí em idosos, quantas pessoas têm aplicado golpes aí agora com a IA, com a inteligência artificial. Então, o diabo, ele não perde a oportunidade. Eu vou falar mais um texto bíblico aqui para a gente examinar. A paz do Senhor, Diácono Célio, Pastor Gilmácio, sejam bem-vindos à live. E nós temos acompanhado então como o inimigo tem enganado nesses últimos tempos. O outro texto que eu quero trazer para nós meditarmos está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que diz assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás
pode se disfarçar e ficar parecendo com um anjo de luz. Como a Bíblia diz, então Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Eu sempre falo com os jovens brincando, vocês já viram aquele personagem do X-Men, a Mística, a qual ela transforma em tudo que as pessoas... Ela transforma em todos os personagens, ela transforma em quem ela quiser. Assim é Satanás. Ele tem o poder de transfigurar até mesmo em um anjo de luz. Então o que o ser humano quer ver? O ser humano quer ver uma mula sem cabeça? Satanás vem em forma de uma mula sem cabeça. O ser humano acredita em lobisomem e o ser humano quer ver o lobisomem. Então Satanás vem na forma de um lobisomem. O ser humano tem buscado então alienígenas. Então Satanás vai vir transfigurado na forma de alienígena. É isso que o inimigo faz. Se ele tem o poder de transfigurar até em um anjo de luz, ele também pode se transfigurar naquilo que o ser humano mais quer ver, que o ser humano mais quer visualizar. E nós, como servo de Deus, como cristãos, precisamos ter o discernimento do que está acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Como a igreja tem pregado que o Senhor Jesus está voltando, que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Então nós sabemos que eles estão trabalhando para enganar a população, para afastar as pessoas de Cristo, para afastar as pessoas da Bíblia, para afastar as pessoas do Criador. Por isso nós precisamos então, irmãos, estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo o cenário que está aí está preparado para o anticristo. E nós pensamos, nós teólogos que estudamos escatologia, nós debatemos muitas das vezes qual que é o anticristo. O anticristo é fulano, o anticristo é bertano, o anticristo vai vir dali, o anticristo vai vir de acolá. Mas nós sabemos que o anticristo, ele vai vir no momento onde houver mais apostasia, mais abandono da fé. E nós temos visto isso acontecer, falsos profetas se multiplicando. Nós estamos vendo a mentira se multiplicando, as pessoas se desviando da verdade, a inteligência artificial, a tecnologia avançando, a ciência se multiplicando, os governos se unificando, buscando um homem para unificar os países. Então tudo isso está nos mostrando que Cristo Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Então nós observamos que o diabo ele é mestre em se disfarçar. E a Bíblia mostra que ele transforma até mesmo em um anjo de luz. É isso, meus irmãos. Nós precisamos estar preparados para tudo. Porque se o diabo ele pode vir como um anjo de luz, então o que é que ele não pode se transformar? E muitos dos que chamam aí alienígenas pode ser sim uma manifestação demoníaca. O inimigo ele quer tirar o foco do Senhor Jesus Cristo. Ele quer tirar, irmãos, a sua fé em Deus, a sua fé no Criador, a sua fé no Eterno. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer enganar, ele quer atrair o máximo de pessoas através das suas mentiras. Afinal, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, outro ponto que nós temos que estar preparados é o perigo da enganação nos últimos dias. Como a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24, versículo 24, você que tiver a sua Bíblia e quiser localizar aí, a Bíblia vai nos dizer sobre os últimos acontecimentos, Mateus capítulo 24 e versículo de número 24, que diz assim: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo essa geração. Nós vemos aí uma criança, um adolescente conseguir enganar várias pessoas que dizem ser estudiosos da Bíblia. Então, o que esperar do anticristo? O que esperar dos falsos profetas que a cada dia mais são mais inteligentes? As suas mentes são mais prodigiosas.
É Lutero que vai dizer a frase que nós devemos rejeitar qualquer ensino, mesmo que faça chover milagres, mesmo que sejam ensinos que aparentemente sejam de Deus. Nós precisamos rejeitá-los. Se não tiver Cristo, se não tiver cruz, se não tiver renúncia, se não tiver aquilo que Jesus nos ensinou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos de tomar muito cuidado com esses perigos nesses últimos dias, a qual Jesus disse que nos últimos dias viriam sinais e prodígios de mentira. E nós estamos vendo, irmãos, tem pessoas que julgam igrejas aí, a igreja que tem a profecia do CPF, a igreja que tem milagres, mas nós precisamos de ter discernimento, porque até o próprio diabo pode também fazer sinais. Quando ele estava tentando Jesus no deserto, ele ofereceu a Jesus os reinos do mundo, se Jesus prostrasse diante dele. Então, irmãos, nós precisamos buscar discernimento, orar, jejuar, consagrar a nossa vida, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas, nem pelos falsos messias, nem pelos sinais mentirosos de Satanás. Precisamos tomar muito cuidado. Outro texto a qual nos mostra os perigos da enganação nos últimos tempos está lá em 2 Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo, que está aos 2 Tessalonicenses, que vai nos falar acerca de outro engano de Satanás. Pegue a sua Bíblia aí, por gentileza, para nós estarmos examinando o que a Bíblia nos afirma. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9 ao versículo de número 11, que diz assim: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falso milagre e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que poderia salvar. Por isso Deus enviará o poder do erro para agir neles, a fim de que eles acreditam naquilo que é falso. Olha, irmãos, o que a Bíblia está nos falando. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creram na verdade, mas têm prazer no pecado. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, que nos últimos dias ele enviaria o perverso segundo o poder de Satanás, e ele enganaria aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que rejeitam o evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. E a nossa geração? Será que tem muita fé na nossa geração? Será que há muitas pessoas que creem no evangelho? Então nós estamos vendo aí, o governo está liberando vídeos de OVNIs. A mídia fala toda hora. Por quê? O mundo está se preparando, irmãos, para a apresentação do anticristo. O mundo está se preparando para encontrar com o filho da apostasia. Mas a igreja, ela está se preparando para o arrebatamento. Ela está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer nesses últimos dias. Consertar a nossa vida diante do Senhor. Renunciar, irmãos. Buscar a santidade. Correr para perto do Senhor Jesus e não largar Ele de jeito nenhum. Não importa o que está acontecendo no seu ministério, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no Brasil. Não importa. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhe somente para Ele. Olhe. Não perca a sua fé. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando a igreja sumir, quando a igreja ser arrebatada, então os governos, a política, todo o cenário vai ser preparado para o filho da apostasia se revelar. Então eles vão dizer que foi esses supostos alienígenas, foram esses supostos ETs que levaram as pessoas e que as pessoas estão bem. E que talvez essas pessoas vão voltar.
Essa vão ser a narrativa dos governos para tentar acalmar a população. E o plano do anticristo será explicado, será anunciado para milhões e milhões de pessoas que ficaram aqui, pessoas que desprezaram o evangelho, que preferiram viver uma vida que agradasse a ela. As pessoas que viraram as costas para Deus, que desprezaram o evangelho, que se desviaram da igreja, essas pessoas vão ficar aqui para ouvir o discurso do anticristo. Então, se você olha e percebe, irmãos, que a política, tanto direita e esquerda, um ano de política, está aí buscando enganar as pessoas. Homens cada vez mais inteligentes, falsos profetas cada vez mais inteligentes. Tudo isso nos mostra que Cristo Jesus está voltando. Então pessoas estão olhando para o céu procurando ver disco voador. Pessoas estão aí procurando afirmar que existem alienígenas. Mas nós precisamos buscar Jesus. Precisamos olhar para o céu de onde está o nosso Senhor Jesus e clamar a Ele para que Ele venha ter misericórdia da nossa família, misericórdia da nossa casa, misericórdia da nossa parentela, para que Ele venha nos usar, para que Ele venha salvar o máximo de pessoas, porque o diabo tem enganado multidões. Terceira coisa que nós precisamos nos preocupar, qual que deve ser a nossa postura nessa situação? Qual que deve ser a nossa postura mediante tanta coisa que nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias? Glória a Jesus. Oh, glória, eu te dou, pastor Gilmar, uma Bíblia dessa, se o Senhor me dá uma também, das maravilhosas que o Senhor tem aí. Só bênção. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia vai nos falar, irmãos. A Bíblia fala em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1, sobre como que deve ser a nossa postura mediante ao que está acontecendo aqui. 1 João, capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Olha aqui, irmãos. Tem muitas pessoas falando de visão. Tem muitas pessoas entregando revelação e profecia. Mas olha o que o apóstolo João vai nos falar. Não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalham por toda parte. Então nós não podemos crer, irmãos, imediatamente em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós estamos vendo, em sinais e prodígios, não. Nós precisamos confiar unicamente em Cristo Jesus e discernir e pôr em prova tudo que nós estamos vendo aí. Pessoas que dizem, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho Deus. Eu não estou falando, irmãos, para nós julgarmos também os sinais de Deus. Porque se nós julgarmos os sinais de Deus como se fossem de demônios, nós vamos estar cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós precisamos ter discernimento para saber o que é de Deus e o que é do diabo, o que é santo e o que é profano. Nós precisamos de ter esse discernimento para não cair nas mentiras, para não cair nos engodos das trevas, para não ser enganado como Eva foi enganada no jardim do Éden. Então, irmãos, perceba que nós, como a Igreja de Cristo, precisamos despertar, precisamos ter uma postura, não crer em tudo, mas pôr em prova a esses que dizem ser profetas, para ver se realmente eles são profetas de Deus ou se não são. Outro texto está em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8, que nos diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim:
Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Olha aqui, irmãos. Quem que é o Deus desse século? O falso Deus. Satanás. Quem tem controlado as massas? E tem pessoas que têm depositado a sua esperança em governo A, em governo B, em governo C, em fulano, em Bertano, em ciclano, pensando que a esperança da nação brasileira é fulano, é ciclano. Pensando que quem tira o homem da miséria é o ciclano, é o Bertano. Quando, na verdade, Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como os nossos irmãos estão sendo enganados, meus irmãos. Quem que está enganando com falsos argumentos? Aprisionando, escravizando. Quantos pastores, pregadores, homens sérios estão sendo escravos das doutrinas humanas, das coisas deste mundo, estão seduzidos pelas coisas desse mundo. Então, irmãos, nós precisamos de tomar cuidado. A postura que nós temos que ter é não ter medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é Jesus que está conosco, irmãos, do que aquele que opera neste mundo, do que o príncipe desse século. Nós sabemos que ele está inserido em todas as esferas, na política, na religião, na filosofia. Satanás ele está inserido em tudo, irmãos. E ele está enganando, ele está seduzindo. Mas se você tem Jesus, meu irmão, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não nos deixará enganado. Jesus não nos deixará preso e escravizado pelo diabo. Nós sabemos que o que controla essas pessoas é o Deus Mamon. É por isso que o Senhor Jesus disse: não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. E é o que controla as massas, que controla esses governos, que controla essas mentes. Segundo, não buscar. Nós não devemos buscar revelações de homens, correr atrás de profecias, que muitas das vezes não são bíblicas. Nós não devemos buscar espíritos alienígenas, espíritos disfarçados. Como nós falamos aqui, que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Estão buscando esses seres, estão buscando espíritos enganadores. E nós precisamos, então, não buscar essas coisas. O que é que nós precisamos buscar? Buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar. Buscar Jesus. Buscar a glória de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a verdadeira profecia que é a palavra do Eterno, a palavra do Senhor Jesus. É essa palavra que nós precisamos de buscar. E terceira coisa que eu falei muito nesse vídeo é ter o discernimento, irmãos. Precisamos de buscar o discernimento do Senhor. Provar os espíritos. Se não apontar para Cristo, se não apontar para Deus, não é bom, não vem de Deus. E nós precisamos de ter esse discernimento. Nem toda pregação, nem toda profecia, nem tudo que vem do altar vem de Deus. E nós precisamos de ter esse discernimento. Precisamos estar examinando a Bíblia. Precisamos estar orando constantemente para não sermos enganados pelo inimigo. Então, para nós concluirmos, irmãos, essa live aqui, o que nós estamos falando aqui sobre a existência de alienígenas. A Bíblia ela concorda com isso. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que nada nos separará do amor de Cristo, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Fique com essa palavra no seu coração. Primeiro, existem seres espirituais sim, irmãos. O diabo ele vai usar isso para enganar.
mas a nossa segurança ela tem que estar em Cristo Jesus. Se o diabo ele enganou uma terça parte dos anjos do céu, se ele enganou Eva, Eva entregou o fruto para Adão e eles caíram. Imagina o que o diabo não pode fazer com essa geração que não gosta da Bíblia, que não gosta da palavra de Deus, que despreza o evangelho, que vive de TikTok, que vive de cortezinho, que não consegue ouvir uma mensagem longa. Imagina o que o nosso adversário não pode fazer com essas pessoas. Mas a nossa segurança, ela está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O único ser de outro mundo que você precisa conhecer, meu irmão, é Jesus Cristo. Ele não veio num disco voador. Ele veio em carne. Ele veio através do Espírito Santo de Deus. Então perceba que, enquanto muitos estão procurando um contato com extraterrestres, alienígenas, alguns não creem em Deus e acreditam em alienígenas, nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquelas que se esperam. Eles estão baseando a sua fé nessas coisas e eles vão ver, o diabo vai manifestar através dessa fé deles. Mas a nossa fé está que Jesus foi para o céu, foi preparar-vos um lugar para nós e ele voltará para levar a sua igreja para morar juntamente com ele. Ele vai nos buscar, irmãos, ele vai nos tirar desta terra e vai nos levar para encontrar com o Senhor Jesus. Se você tem medo, irmãos, dessas coisas, dessas notícias que tem passado por aí, de OVNIs, de objetos interestelar, de alienígenas, aparições, se isso tem te trazido pavor, se isso tem te trazido pesadelo, ou se você já foi envolvido nisso, você já teve uma experiência de ver algo sobrenatural, algo que você disse realmente, isso foi um demônio, eu vi Satanás, ou eu vi algo da mitologia, algo do folclore brasileiro ou de outro folclore, de outra cultura, e você afirma ter visto, eu quero dizer para você que isso pode ser um espírito enganador. Pode ser o principado das trevas. E eu quero orar por você. Eu vou orar agora e eu peço a você que coloque a sua mão no seu coração para que nós possamos orar, para que o Senhor venha repreender esse mal da sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã está com as suas mãos sobre o seu coração. Eu peço agora, meu Pai, ao Senhor que venha repreender, Senhor, todo medo, todo pânico, toda ansiedade, toda depressão, Senhor. Meu Pai, às vezes essa pessoa viu um demônio, viu um espírito enganador, viu uma imagem, Senhor, ou teve um pesadelo terrível. Meu Pai querido, através dessas últimas notícias ou através de algo que viu na televisão, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender, meu Pai, este mal. Eu quero repreender, meu Pai, agora em nome de Jesus, meu Pai, que todo mal venha cair por terra, Senhor, que todo engano, que toda mentira de Satanás venha cair por terra na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor venha trazer paz a esse coração, que o Senhor venha trazer alegria a esse coração, e meu Deus querido, que essa pessoa possa ter um encontro genuíno com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus, e possa ser liberto. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, usa este vídeo, meu Pai, para alcançar essas pessoas, e que elas possam, meu Pai, ser convencidas pelo Espírito Santo de que só o Senhor é Deus, de que o Senhor criou todas as coisas, meu Pai, e de que o Senhor traz à existência aquilo que não existe, e que o Senhor opera, meu Pai, e que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar de Cristo, e que o diabo não irá nos afastar de Deus, não irá nos afastar de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, e graças a Deus. Então, irmãos, que toda maldição venha a ser quebrada, venha a ser desfeito, que todo medo venha a cair por terra, que toda mentira do inimigo possa ser revelada, que o Senhor possa te dar visão espiritual, que o Senhor possa te dar discernimento, para que você possa perceber o que vem de Deus e o que não vem. Eu quero te convidar a compartilhar essa live com 3 pessoas ou mais. Eu quero pedir a você
que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam estar vendo, irmãos, que o diabo ele tem buscado enganar muitas pessoas. Mas Jesus ele veio para libertar, para transformar e para nos levar até a sua palavra. Eu creio que o Senhor Jesus vai transformar a sua vida. Como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim como aquele carcereiro, ele creu no Senhor Jesus e o Senhor entrou na casa dele. Eu creio que o Senhor Jesus também pode entrar na nossa casa e fazer o milagre. Então, meus irmãos, eu peço a você que compartilhe com o máximo de pessoas e que nós possamos estar prontos para aquilo que o Senhor vai fazer neste mundo. Porque Jesus vem e ele não tardará. Como estão as suas vestes? Busque a santidade, arrependa-se dos seus pecados, volte para a Bíblia, ame as Escrituras, ame a palavra de Deus. Então, um forte abraço do seu amigo Diácono Denis, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu ministério e te cobrir com o sangue dele. Até logo e que a paz de Deus esteja conosco.